duas faces de Deus apresentadas em toda a Bíblia: ovelha mansa e leão da tribo de Judá. Essas duas faces tão distintas de Deus nos mostram o relacionamento com o pecado e com o pecador. Na Bíblia, encontramos uma metáfora de vento tranquilo que ele representa, mas também encontramos o mesmo Deus com o fogo consumidor. Assim como em algumas ocasiões ele é apresentado como ovelha mansa, em outras ocasiões ele é representado também como leão da tribo de Judá. Por um lado, ele ama com toda a sua força o pecador. Por outro lado, ele abomina com a mesma intensidade o pecado. Em Jeremias capítulo 18, versículo 6, como um vaso de barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. No capítulo 18, em Jeremias, Deus se apresenta como um grande oleiro que é capaz de consertar um vaso quebrado. No capítulo 19 aparece a cena inversa. Ele pede para que o profeta compre um vaso e vá até a entrada da cidade. E então, a partir do verso 10, vemos a ordem de Deus. Depois quebre o vaso diante dos homens que os acompanharam. No verso 11, podemos ver: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. Nesses dois capítulos complementares, nos mostra que o mesmo Deus que conserta o vaso que está quebrado é o mesmo que quebra o vaso que está em pecado aberto. Essas são duas verdades que precisam ser levadas muito a sério. O oleiro é apenas um, mas a sua obra depende do tipo de vaso que apresenta diante dele. Nós gostamos muito de falar do oleiro que restaura, mas precisamos lembrar do oleiro que quebra também. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Devemos nos examinar de todo o coração, devemos avaliar sobre os pecados, se arrepender com sinceridade e seguir em frente sem o pecado. Há uma grande diferença entre examinar e se condenar. Examinar nos mostra se há algo de errado com o nosso comportamento para que possamos admiti-lo, pedir perdão e seguir em outra direção, permitindo que o Espírito Santo nos guie a um outro análise adequado, nos tornando livre. Condenação nos mantém atolados no pecado, que faz com que sintamos aprisionados e não liberta, nos enfraquecendo e sugando espiritualmente, colocando energias em sentimentos. Vou concluir com uma reflexão. O amor de Deus é infinito, mas a sua graça não. Não é muito popular falar isso, mas é uma grande verdade. Para cada ser humano há um tempo de oportunidade, mas um dia ele se acaba. Se você permite um conselho hoje, não brinque com as oportunidades que se apresentam em sua vida. Afinal, nunca sabemos quanto tempo ainda temos para o grande relógio da graça divina.